Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 14 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, bem-aventurado Pedro Donders. História de bem-aventurado Pedro Donders. Origem. Pedro Donders nasceu no dia 27 de outubro de 1809, num povoado no sul da Holanda, próximo de Tilburg. Aos 6 anos de idade perdeu a mãe e precisou abandonar os estudos para trabalhar com o pai, que já era idoso. Por causa da pouca saúde não prestou o serviço militar. Porém, sua vocação era para o sacerdócio. Rejeitado pelas ordens religiosas. Mas, devido à sua pouca capacidade intelectual e pobreza, foi proibido de seguir sua vocação. Entretanto, Pedro Donders recebia ajuda do seu pároco, pois fora rejeitado pelos jesuítas, franciscanos e redentoristas, até que o receberam num seminário diocesano. Porém, era tratado mais como empregado do que como noviço. Coragem para a missão. Pedro tinha muito interesse pelas missões. Em 1839, o seminário recebeu a visita do prefeito apostólico do Suriname, Guiana Holandesa. Ele estava em busca de ajuda, pois sua terra atravessava uma situação difícil. Porém, somente Pedro se ofereceu para a missão. Finalmente, padre. Pedro recebeu a ordenação sacerdotal no dia 5 de junho de 1841. No ano seguinte foi para Paramaribo, para novas missões evangelizadoras. Os 14 anos seguintes dedicou-se à formação de catequistas, das crianças. Visitava os escravos nas fazendas, tentando ajudá-los e ensiná-los tanto religiosa como moralmente. Sua rotina começava ao amanhecer, com a celebração da Santa Missa. Depois, entregava-se à oração. Só, então, saía para visitar as famílias e as pessoas. Pastoral dos enfermos. Em 1856 Padre Pedro recebe, como encargo, a Pastoral dos Enfermos. Ele se dedicava de modo especial aos leprosos de Batávia, um local próprio para eles. Havia cerca de 400 doentes, entre homens e mulheres. Os capelães não conseguiam trabalhar um ano devido à dura realidade. Padre Pedro ficou quase 30 anos à disposição desses pobres miseráveis.
Ele fazia de tudo, ajudando, principalmente, os doentes terminais. Dava-lhes de beber, de comer e também dava banho. Ele via o que ninguém queria ver, um corpo em decomposição, porém, vivo. Santíssimo Redentor. Em 1865 chegam, no Suriname, novos missionários redentoristas. Eles dariam continuidade ao serviço de evangelização. Padre Pedro e os outros 3 sacerdotes poderiam voltar para a Holanda. 2 regressaram. Ele, porém, preferiu ficar e entrou para a congregação do Santíssimo Redentor. Em 1867 professando os votos perpétuos. Morte. No fim de 1886, Padre Pedro visitou os enfermos pela última vez. Atendeu confissões, celebrou a missa e deu-lhes a Santa Eucaristia. Em 14 de janeiro de 1887, morreu devido a uma doença nos rins. Viveu santamente seu apostolado de trabalho, de oração e de sofrimentos. Padre Pedro Dondres foi beatificado, em 1982, pelo Papa João Paulo II. Oração ao bem-aventurado Pedro Donders. Deus Pai de amor, vós que fizestes de Pedro Donders, rejeitado por muitos nesta vida, um bem-aventurado, ensina-nos a amar o próximo incondicionalmente, sem fazer distinção, principalmente da capacidade de cada um. Ensina-nos a sermos humildades no serviço ao reino e ao próximo. Ensina-nos, também, a sermos pacientes com os irmãos e conosco mesmo, para alcançarmos o que o Senhor tem preparado para nós. Finalmente, por intercessão do bem-aventurado Pedro Donders, conceda-nos uma vida na santidade para alcançarmos a eternidade junto a Ti. Amém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Potito, mártir, que, depois de padecer muitos tormentos em Sárdica, na Dácia, hoje Sofia, na Bulgária, conta-se que alcançou a glória do martírio ao fio da espada. Data da morte incerta. Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, São Glicério, diácono e mártir. Data da morte incerta. Em Nola, na Campânia, região da Itália, São Félix, presbítero, que, como refere São Paulino, durante o furor da perseguição sofreu no cárcere crudelíssimos tormentos. Depois de restabelecida a paz, regressou à sua terra e perseverou na pobreza até a sua velhice, morrendo como invencível confessor da fé. Morte no século IV. Comemoração dos santos monges que no Monte Sinai e em Haiti, no Egito, foram mortos pela sua fé em Cristo. Morte no século IV. Na região dos Iberos, além do Mar Negro, na atual Geórgia, Santa Nino, prisioneira cristã, que pela grande santidade da sua vida conquistou a reverência e admiração de todos, de tal modo que a própria rainha, cujo filho foi curado graças às suas orações, o rei e toda a sua gente, aderiram à fé de Cristo. Morte no século IV. Em Gévalda, na Gália, atualmente na França, São Firmino, bispo morte no século V. Em Arvena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, Santo Eufrásio, bispo, cuja hospitalidade é louvada por São Gregório de Tours. Morte no ano 516. Em Milão, na Ligúria, atualmente na Lombardia, região da Itália, o passamento de São Dácio, bispo, que na controvérsia dos 3 capítulos defendeu a opinião do Papa Vigílio, a quem acompanhou em Constantinopla, onde morreu. Morte no ano 552. Em Écija, na Bética, na atual Andaluzia, região da Espanha, São Fulgêncio, bispo, irmão dos santos Leandro, Isidoro e Florentina, a quem Santo Isidoro dedicou o Tratado Ofícios Eclesiásticos, considerado o primeiro manual de liturgia. Morte no ano 632. Em Tagliacoso, nos Abruzos, região da Itália, o beato Odão de Novara, presbítero da Ordem dos Cartuchos. Morte no ano 1200. Em Udine, cidade da Venécia, no atual Friuli Venezia Giulia, região da Itália, o beato Odorico Matiusi de Pordenone, presbítero da Ordem dos Menores, que, percorrendo os territórios dos tártaros, dos indianos e dos chineses até chegar a Kumbalik, principal cidade da China, anunciou o Evangelho por toda a parte e conduziu muita gente à fé de Cristo. Morte no ano 1331. Em Aral Kuruzade, na Índia, São Lázaro Pillai, Devasarayam Pillai, pai de família e mártir, que,
durante a perseguição contra os cristãos no reino de Travancore, foi assassinado por se ter convertido do hinduísmo ao catolicismo. Morte no ano 1752. Em Batávia, no Surinam, o beato Pedro Donders, presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor, que se dedicou com caridade incansável ao cuidado dos corpos e das almas dos leprosos. Morte no ano 1887. Em Vercellas, no Piemonte, região da Itália, a beata Afonsa Clérice, virgem da Congregação das Irmãs do Preciosíssimo Sangue, cujo apostolado se orientou especialmente para o ensino e educação da juventude. Morte no ano 1930.